bom dia para você que está ligado aqui no Facebook da RCA Araraquara. Seja bem-vindo ao Ponto de Encontro Esportivo, onde traremos aqui o lado do esporte de Araraquara e de toda a região, convidando esportistas e personalidades das mais diversas áreas. E o convidado de hoje é um araraquarense que vai se aventurar no outro lado do mundo. Formado em Educação Física na Universidade do Estado de São Paulo de Bauru, fez também faculdade de desporto na Universidade do Porto, além de ser mestre em Ciência da Motricidade, também pela Unesp. Durante 4 anos trabalhou como coordenador pedagógico do Núcleo de Ensino da Universidade do Futebol e foi contratado pela Ferroviária para exercer a função de coordenador das categorias de base no primeiro semestre de 2016. Em 2017, virou diretor de planejamento, ajudando a levar o clube a um outro patamar, fortalecendo ainda mais as categorias de base e criando um novo conceito na estrutura que a instituição possui na Fonte Luminosa e também no Parque do Pinheirinho. Esteve presente nas campanhas do futebol masculino com o título da Copa Paulista 2017 e o vice em 2018, da volta do clube à disputa de uma divisão do Campeonato Brasileiro na Série D e nas quartas de final do Paulistão 2019, e também no bicampeonato do futebol feminino do Campeonato Brasileiro. Em outubro, se desligou da Locomotiva e exerceu novamente o cargo de coordenador das categorias de base, dessa vez no Bahia. Quase um ano à frente do cargo, saiu da Boa Terra e aceitou o desafio de trabalhar no Guangzhou Evergrande da China, ao lado do são carlense Guilherme Dalladea, campeão mundial com a seleção brasileira sub-17 masculina no ano passado. Roberto Braga, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite para bater um papo e contar mais sobre um pouco da sua trajetória dentro da Ferroviária e no Bahia e também falar um pouco do futebol chinês. Obrigado pelo convite mais uma vez, Oco, obrigado a todos aí que estão participando. É um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar de esporte nos veículos de Araraquara, estar próximo aqui, então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Ô Braga, nesse início eu queria que você comentasse sobre o início da carreira do Roberto Braga no futebol. Se é que teve futebol, acho que teve futebol de salão aí no meio, né? Mas como é que foi esse início aí da sua carreira envolvendo o futebol? Bom, eu sempre fui um apaixonado aí por esporte, né? Por futsal, por futebol. Joguei aqui no time da cidade, na época era chamado Talento, né? Com o Salame, com o Oscar. E ali eu criei uma paixão muito grande pelo esporte, né? Pelo futsal na época. E isso foi me levando para essa área, né? Eu sempre tive desejo de seguir nessa área. E aí, em 2006, eu prestei o vestibular e passei na Unesp em Bauru. Me mantive jogando lá o futsal na FIB durante um tempo, né? Jogamos alguns campeonatos paulistas e tudo mais. E sempre tive envolvido, sempre apaixonado por esporte, né? Então, aí lá, trabalhei em muitas áreas durante minha formação, na educação física, né? Trabalhei com escola, trabalhei com a parte mais de fitness, mas eu sempre gostava muito do esporte. E aí tive algumas experiências ligadas aos times universitários. E assim que eu me formei, vindo para cá, o Leonardo Mendes, que hoje é o treinador do Sub-20 da Ferroviária, me convidou para participar com ele da equipe de futsal feminino. Na época que nós somos vice-campeões paulistas, campeão de jogos regionais, campeão de jogos abertos. E aí, nessa volta para Araraquara, então, nessa época, eu também ingressei na Universidade de Futebol, no mestrado, então, corria para todo lado, mas foi uma época muito rica de formação, né? Porque eu tinha a universidade próxima, eu estava estudando, estava na Universidade do Futebol, que fazia essa ponte aí com os clubes, e vivia aqui na cidade o esporte da cidade, né? Então, foi um início de trajetória muito rico que me propiciou. Trabalhei muito, mas me propiciou aprender muito também com pessoas muito competentes. Legal. E você, antes de ser contratado pela Ferroviária, você foi o coordenador pedagógico da Universidade do Futebol, que é popularmente conhecida como UDUF.
Como é que é esse trabalho desenvolvido, né? Uma faculdade voltada ao futebol. E hoje tem não só a UDF, né? Mas também tem outros trabalhos, né? Como a D360 e também a Futuri. Né? Como é que você vê esse trabalho, né? Como é que foi esse trabalho também na UDF? Bom, lá eu falo que lá foi uma nova faculdade para mim, né? Eu fiquei 4 anos lá com o professor João Paulo Medina, com o professor Eduardo Tega, que são referências no Brasil, no futebol brasileiro, né? E era tudo muito intenso, porque a gente produzia cursos, dava consultoria para clubes, trabalhava com grandes instituições. Então a gente fez um curso com a Unicef, por exemplo, para formar professores de futebol no mundo inteiro. Então era tudo muito rico e muito intenso. E eu, na minha função, era o coordenador pedagógico, então eu era o responsável por organizar os cursos, o material dos cursos, a redação de alguns. Então isso me permitiu estar muito próximo aí de um material de estudo muito rico, né, muito grande, e vivenciando diferentes contextos. E eu acho assim, eu vejo a Universidade do Futebol hoje como outras iniciativas, e isso é muito bom que o futebol tenha crescido nesse aspecto, né? São fundamentais para o futebol subir de patamar, para o futebol subir de nível, que haja uma cultura de formação para todos nós que trabalhamos no futebol, sejam jornalistas, sejam treinadores, gestores, para que a gente consiga produzir conhecimento, se atualizar, pensar sobre as coisas, senão a gente tende a cair no mesmo discurso repetitivo de opiniões, sem ir atrás mesmo do fato, do que está se fazendo de melhor. Então eu vejo a Universidade de Futebol, como algumas outras iniciativas, elas são um oxigênio no futebol brasileiro, né? Elas oxigenam esse dia a dia do futebol, eles permitem pensar de uma outra maneira, né? Então eu acho que é uma iniciativa que tem que ser enaltecida, e que bom que isso esteja virando comum no nosso futebol, e que as pessoas estejam buscando estudar, estejam buscando discutir o futebol para ter uma prática cada vez melhor, né? E como é que foi? Você falou que cuidava das categorias, né, dos cursos que a Universidade do Futebol planejava, mas como é que você adquiriu todo esse material? Foi pessoas também na Europa, né, que onde é o centro hoje, né, de formação dos principais profissionais? Na verdade, o que a gente tinha, assim, a gente tinha uma equipe muito grande de pessoas ali que buscava esse conhecimento, né? Então, livros, artigos científicos, vídeos de jogos. Então, eu falo sempre que a nossa expertise na Universidade do Futebol era pegar todo esse conhecimento e tratar ele para dar uma organização pedagógica para ele. Porque o treinador, o gestor, qualquer um que trabalha no futebol, hoje eu no Bahia ou aqui na Ferroviária, você trabalha 10, 12, 14 horas por dia. Então é muito difícil você pegar um material bruto, que eu digo, né? Pegar 2, 3 artigos científicos em inglês para ir ler a fundo, ficar 3, 4 horas rabiscando, como eu fazia no mestrado, né? Então o que a gente fazia lá era dar um trato pedagógico para aquele material, para que seja à distância, a gente fazia o ensino à distância daquela época, que hoje virou normal, né? Uhum. Mas a gente fazia desde 2016, na verdade o Medina fazia desde 2012. E aí os profissionais do futebol, que estão em constantes viagens, em diversas dinâmicas, tinham a possibilidade de sentar e estudar um determinado assunto, análise de jogo, a evolução dos sistemas táticos, o direito no futebol, mas com um trato pedagógico organizado, para que esse material pudesse ser mais facilmente assimilado, né? Uhum. Então a nossa expertise era isso, e a gente buscava no mundo inteiro, né? Desde FIFA, desde UEFA, desde grandes universidades no Brasil, tem muita coisa que é bem produzida no Brasil, e também fora. Então a gente conseguia dar essa riqueza de conteúdo para os profissionais aqui do Brasil terem essas fontes, né? Além de parcerias, eu trabalhei com algumas consultorias na época, com o Botafogo do Rio, com o São Paulo Futebol Clube, que eram cursos de formação ou documentos metodológicos para essas instituições. Então, um curso de formação, na época, a gente fez voltado para os profissionais do São Paulo, dentro do São Paulo, sobre a história do clube, sobre os melhores times do São Paulo. Então, muitas vezes a gente tem essa impressão que os profissionais do futebol, os caras não estudam muito, os clubes levam nas costas, mas, na verdade, tem muito clube fazendo muita coisa boa, produzindo muito conhecimento, se dedicando, organizando a nível top. É que muitas vezes essas iniciativas não são tão propagadas para fora, né? A gente fala muito do jogo em si, né? Mas existem grandes clubes fazendo um trabalho muito bom nessa área,
de formação, de buscar inovar para ter melhores práticas, né? Aí o resto é os desafios do dia a dia, né? Qualquer hora que você pisa no campo, não importa o que você faça, tem um adversário querendo ganhar de você. Então, muitas vezes você vai perder, né? A maioria das vezes, talvez, você até perca. Teve uma entrevista do Rogério Ceni muito interessante que ele fala isso. Pô, eu sou um vencedor na minha carreira, mas eu disputei 19 campeonatos brasileiros e ganhei 3. Então, assim, a maioria ele perde, né? A maioria, qualquer time perde. Ganha e perde. Né? Então, assim, é um desafio muito grande para quem está fora entender essa dinâmica, né? Mas o futebol brasileiro produz muita coisa boa, tem muitos trabalhos bons. E eu tive a honra de poder estar nesses lugares, né? Com o Unicef, com São Paulo, com o Botafogo, com diversas outras instituições, com a CBF Academy na época. Então foi uma época muito rica da minha carreira, que eu falo que eu fiz uma outra pós-graduação lá dentro, porque tinha que ir atrás de material, de conhecimento para poder munir esses profissionais. Né? E ainda dentro desse contexto, eu acho que também o pessoal se apega muito no que a Federação Espanhola de Futebol faz também, né? Tem muita coisa que está envolvida nisso. Mas também tem o conceito aqui no Brasil do conservadorismo dentro do futebol também, né? O cara que é mente fechada, pensa muito no passado que deu certo, só que também não se recicla, né? Não pega essa modernidade que está o futebol hoje, né? Exato. Eu acho que assim, a gente sempre vai ter isso em qualquer área, né? Sempre há um duelo de gerações em qualquer área. Não conheço a fundo, mas provavelmente se você for para a engenharia, existe um cara mais conservador e um cara mais inovador. Isso é normal das profissões, né? Acho que a grande discussão nossa tem que ser através do conhecimento, tem que ser através de buscar fazer as coisas melhor. Valorizando o que foi feito, e eu acho que a gente tem um nível de trabalho, sempre teve um nível de trabalho muito alto no Brasil. É uma pena que a gente não tenha redigido esses materiais, né? Acho que essa é uma falha nossa, e eu hoje como profissional do futebol me incluo nessa falha, né? Se a gente tivesse materiais aí do Tele Santana, do Zagallo, igual a gente vê do Cruyff, do Klopp agora, do Guardiola, provavelmente a gente teria muita coisa muito boa para ler, para ver, para estudar, para conhecer, mas a gente ainda não tem esse costume, tá melhorando agora. E aí o grande desafio é a gente saber que o conhecimento ele é dinâmico, né? E não existe verdade absoluta, nem antiga nem nova. É um ciclo, existe o que dá certo, né? A gente vai conhecendo, vai tentando melhorar, isso em todas as áreas, né? Acho que quando a gente começa a rotular demais e travar demais, esse é antigo, esse é estrangeiro, esse é de casa, a gente começa a segmentar e fechar muito uma área que é muito complexa, né? Então a gente precisa de pessoas competentes, sejam elas mais antigas, mais novas, de fora, do Brasil. O que importa é a pessoa competente para fazer o trabalho. E teve uma vez que eu entrevistei o PC de Oliveira, né, o treinador que treinou a Ferroviária, campeão da Copa Paulista, campeão com a seleção de futsal. Ele disse que o futsal acabou sendo, digamos, um mal necessário, né, entre aspas, com o futebol, né, que levou muita metodologia, estratégias também, né, mudou também até um pouco de regras dentro do futebol por conta do futsal. Você acha que acabou sendo um mal necessário mesmo? Pegando a sua opinião? Eu acho que na verdade é um bem necessário, né? Assim, o futsal é fantástico, né? A gente tem aqui a possibilidade do futsal, é uma riqueza que a gente tem. Tem um livro que chama Código do Talento, que ele estuda talentos em diversas partes do mundo, e ele vai estudar exatamente o futsal para entender de onde surgiam os jogadores brasileiros, né? Porque o futsal ele tem uma dinâmica para as crianças, para os jovens e até para os mais velhos que é fantástica. Que todo mundo ataca, todo mundo defende, todo mundo tem função em todas as partes da quadra, né? E no campo hoje está cada vez mais assim. Eu brincava com nossos treinadores, eu falava, vocês estão querendo matar o futebol, vocês querem que o goleiro jogue com o pé e que o atacante pressione? Mas na verdade, aí eu brincava com eles, mas na verdade é o que o futebol pede hoje, que é um jogador completo, que ele saiba jogar futebol.
tenha especialidade na posição dele, saiba um pouco mais da posição dele, mas que ele saiba jogar em qualquer região do campo. O goleiro como líbero, né? Que ele consiga... E aí, assim, hoje é impossível você ver um grande clube da Europa com um zagueiro que não tem refino técnico para construir, por exemplo, aquele zagueiro. Você não existe mais. O Van Dijk, por exemplo. É isso, você precisa do zagueiro que dê passe bom, e você, não tem como você ter um centroavante que não marca ninguém, que não fecha o espaço. Você precisa ter o cara... Então, assim, cada vez o futebol é mais dinâmico, o cara precisa jogar em qualquer posição, precisa ter repertório para jogar o jogo. E o futsal dá isso, né? E dá isso principalmente para as crianças e jovens, dá isso de uma maneira muito gostosa, né? A gente, na minha época, acho que ainda continua, mas a gente começou a levar os meninos do Sub-13, Sub-14 da Ferroviária ali naquela quadra ali do Parque da Ferroviária ali na frente. Sim, ali. sim. Escola Mandré. E assistir os meninos de 12, 13 anos jogando futsal é a coisa mais gostosa do mundo, né? Eu sentava ali, chegava por 10, 15 minutos, a gente parava de trabalhar para assistir eles jogando. Porque é uma dinâmica, uma velocidade, uma dinâmica de jogo, e eles jogando, que é uma delícia para quem gosta de futebol na essência. Então, acho que é isso. O futsal nos traz isso, e a gente tem esse benefício comparado com o resto do mundo. Então, acho que a gente tem que usar, e os clubes cada vez mais estão usando, né? Se você pegar os grandes clubes do Brasil, eles têm o futsal bem desenvolvido. Você pegar em Minas, você pegar no Rio, você pegar em São Paulo, cada vez mais, Corinthians, Palmeiras, tem o futsal. Então, eu acho que é um bem necessário, e que bom que a gente tem, e tomara que a gente alimente cada vez mais, né? Legal. E falando agora, como você chegou na Ferroviária, né? Você estava na UDF como coordenador, né? E como que surgiu esse convite para você ingressar na Ferroviária em 2016? Eu acho que só não foi você também, né? Foi a Lorena. Né? A Lorena chegou um pouco depois de mim, né? Eu vi na época, assim, eu encontrava o Pedro aqui muitas vezes, né? O Pedro na época era o responsável do Atlético aqui dentro da Ferroviária. E a gente se encontrava aqui, né? Ele era araraquarense, eu também. A gente se encontrava, e sempre que a gente se encontrava, a gente falava de futebol, né? E conversava. E aí um dia ele me convidou, falou, pô, vem aqui ver, conhecer. Bom, eu vou, pra mim é um prazer, né? Apesar de estar no futebol, eu tinha me mantido muito afastado da Ferroviária, não tinha essa entrada, né? E aí vim conversar com ele, me mostrou todo o clube e me fez o convite. E na época eu perguntei exatamente, eu falei, pô, mas por que eu? E o que você espera de mim, né? E ele falou, bom, você, porque eu acho que a gente precisa de um sangue novo, de um cara que tem o conhecimento, de um cara que quer fazer o negócio acontecer, que tem a capacidade de gerir, que tem a capacidade, acho que a sua vivência vai te dar essas possibilidades. E o que a gente espera é que a Ferroviária tenha uma categoria de base forte de novo. Na época a gente tinha trabalhos que tinham competência, mas esporádicos, assim, né? Então, a gente fazia um bom trabalho um ano, e aí oscilava, passava mais 2, 3 mal. Aí fazia mais um trabalho, lançava algum jogador, e aí oscilava de novo, né? E naquela época, o que o Pedro me disse é isso, a gente está subindo para a primeira divisão depois de 20 anos, e a gente só vai se manter na primeira divisão, só vai conseguir fazer um trabalho bom se a gente tiver uma categoria de base forte. Então eu aceitei na hora o desafio, né? Porque para mim era a realização de um sonho, né? Por mais que eu estivesse bem na Universidade de Futebol e gostasse muito, vir para cá, poder trabalhar na Ferroviária era um sonho de infância, né? Então vim e depositei muita energia no projeto, né? 24 horas. 24 horas por dia. Eu brinco que eu chegava em casa 8, 9 horas da noite, dormia no sofá 3, 4, 5, 6 meses. Um dia minha esposa falou assim, nós vamos ter que equilibrar isso daqui, porque nesse ritmo não dá não. Mas é porque era um negócio assim, do coração, de você querer ver um negócio acontecer, né? E aí com a ajuda de muita gente daqui, muita gente que a gente trouxe, a gente conseguiu caminhar. E hoje vejo com muito orgulho, assim, muita satisfação o que se tornou o projeto de base da Ferroviária, né? Hoje a gente olha, sempre vai haver erros, sempre vai ter coisas para melhorar, mas a gente olha hoje um clube que é respeitado no interior, né? No interior, na verdade, no Brasil todo, as pessoas olham, né? Pô, a gente conseguiu negociar jogadores para fora do país direto, sem passar por um grande do Brasil. A gente conseguiu ter jogadores convocados para a seleção, né? Então, até uma curiosidade, uma das vezes que eu fui conversar com o Diego Serri, com o presidente do Bahia, e eles me perguntaram do trabalho da Ferroviária, e eu falei isso para eles, falei assim, agora a nossa meta é colocar um jogador na seleção. A gente quer chegar no nível de ter jogador de nível de seleção brasileira.
E eu saí da conversa e falei, cara, não precisava ter falado isso, né? Pra que eu... Assim, é ousar demais, né? Um clube do interior de São Paulo falar assim, numa conversa com um cara da Série A, que você quer ter um jogador convocado. Não precisava me expor tanto assim, né? Podia ter ficado quieto, né? Se sair. E aí, quando a gente teve tanto o Estrela quanto o Ian convocados, né? É exatamente... Pô, Então foi uma resposta, né? É isso, uma meta que se colocou e se trabalhou, e pô, a Ferroviária conseguiu colocar um jogador na seleção brasileira, cara. Então é algo muito grande, assim. Para quem não é do dia a dia, para quem acompanha pelas páginas de jornais, entende, valoriza, mas não sabe o quanto é difícil. Eu acho que no passado, foi na década de 90, eu acho que foi o Tuti que foi convocado por uma seleção sub-20. Depois, assim, não teve um jogador convocado que estava na Ferroviária ou que estava emprestado, que foi o caso do Felipe Estrela, que tipo, teve o grafite depois que foi convocado, mas estava jogando por outros clubes, né? Mas enfim, é um passo gigantesco que o clube deu. Se a gente pensa, se a gente for pegar assim, quantos clubes existem no Brasil, quantos clubes de Série A e B, e quantos clubes de Série B, por exemplo, nunca colocaram um jogador na seleção brasileira, clubes grandes, clubes históricos, clubes que fazem um baita trabalho e que nunca colocaram um jogador na seleção brasileira. Então, assim, é lógico, é um pequeno indicador, mas ele é muito valioso, né? Então, é o tipo de coisa que hoje a gente olha assim e dá uma segurança que o trabalho é bem feito, que o trabalho é bom, que as pessoas que estão lá são competentes e que a Ferroviária está no caminho certo, né? Então, fico feliz. E você pega o clube, né, ajuda a fazer tudo isso que é hoje, mas como é que foi aquele começo, né, para reorganizar o clube, principalmente as categorias de base, né, foi um pedido, né, que você falou que foi do Pedro, e como é que foi esse período, né, como é que foi praticamente começar da estaca zero, eu não digo de estaca zero também, né, mas que já tinha um trabalho sendo desenvolvido na base, tanto é que boa parte desses jogadores são utilizados na Copa Paulista de 2016. Se não me engano, 7 ou 8 chegaram até figurar na equipe titular em certos momentos, né, de partidas. Mas como é que foi começar lá de baixo e eu acho pouco assim, tempo também? O que eu vejo é isso, assim, a Ferroviária sempre teve bons jogadores, sempre teve uma marca muito forte, tinha bons profissionais. Então, assim, não dá para desvalorizar o trabalho de quem passou aqui. O que a Ferroviária talvez não tivesse é uma linha de gestão clara. Então, o que acontecia? Isso oscilava muito, porque dependia muito das pessoas nas suas categorias, naquela gestão, aquele treinador que busca um pouco mais de jogador. Na época, o Telão, o João Martins, que buscavam um jogador para todo lado e que assim... Era o olheiro, né, digamos assim. Que é preciso ter um respeito grande, porque esses caras fizeram um trabalho gigantesco de buscar jogador e tal. Mas talvez a Ferroviária não tivesse essa linha de gestão tão clara, de ter os objetivos bem traçados, de saber o que quer e de progredir dia a dia, mês a mês, ano a ano, para um objetivo específico. Isso é o que eu consigo avaliar, né? Ainda ficava muito refém da iniciativa desses caras, que eram os caras que trabalhavam muito, mas sem o norte do clube, sem o norte estruturado. Então, isso fazia com que a gente oscilasse em alguns momentos, né? E aí, quando eu estive à frente, na verdade, o meu maior desafio foi dar esse norte, trazer os profissionais, construir uma linha metodológica dentro do clube, uma linha de perfil de jogador, e de conseguir progredir ano a ano. Então era isso que a gente se preocupava. Vamos pegar o que já há de bom e agora vamos dar uma linha de gestão para esse processo. E isso é em tudo, né? Nos pequenos detalhes do dia a dia que as pessoas desconhecem, mas é como os meninos estão alojados, é como se lava o colete, é como se chega no treino, é onde se faz academia. São pequenos ajustes, pequenos processos que a gente tem que ajustar, que passo a passo dão um resultado enorme. E lógico, eu também não posso esquecer que por mais que existia dificuldades financeiras, quando eu cheguei existiam muitas dificuldades financeiras, mas eu já peguei um cenário muito melhor que outros, né? Que talvez tiveram um orçamento menor. Então a gente conseguiu, passo a passo, ano a ano, dar esse norte para o clube e crescendo. Então no primeiro momento a gente fez uma parceria com o Américo Brasiliense, porque a gente não tinha um campo aqui ainda
tão bem estruturados, a gente não tinha uma capacidade de ter uma categoria mais nova, bem estruturada. Então, a América Brasileira já tinha um trabalho bom, então a gente fez a parceria lá com o Gustavo, com a prefeitura. Então, são pequenas coisas que a gente ia construindo dentro dos limites da Ferroviária, mas com um planejamento muito claro e aí eu tenho até hoje, eu guardo isso como relíquia, né? Porque tava lá os nossos planos, as nossas metas ano a ano, e 2018, 2019, era assim, competir num calendário nacional de nível, né? E hoje a Ferroviária compete na base, foi para a Taça BH lá, na Taça São Paulo disputa bem, disputa de igual para igual com os grandes times. Esse ano fez a melhor campanha na primeira fase. E o ano passado também. E o ano passado também. Terminou em primeiro. Ficou na frente. Então, assim, são coisas que é de se valorizar, né? E eu vejo que a Ferroviária tem esse norte. Aí na minha saída, isso é o que eu fico mais feliz, que sempre foi uma preocupação minha, que na minha saída eu nunca gostei de projetos que são personalistas, né? Que sai uma pessoa e aquilo desaba. E a Ferroviária conseguiu criar isso. Hoje são muitos profissionais lá que defendem a mesma identidade. Hoje com o Milton, com a chegada do Marcelo, com o Pedro, com o Léo, com o Vinícius. Então, assim, são muitos profissionais com a mesma linha, que a gente vai trocando treinadores, vai trocando gestores e o clube segue numa mesma toada. Isso eu acho que é o principal, né? Que a gente tem de benefício hoje. E é por isso que a Ferroviária vem crescendo e crescendo. É que, assim, o torcedor que fica mais, assim, torcendo mesmo, né? Sim. Que não tem, assim, um conhecimento tão didático, né? Como funciona uma categoria de base. Você falou, né? Que você explicou que a meta do clube é sempre revelar. Mas também tem aquela meta de conquistar títulos, né? Para também coroar o trabalho que foi feito. Como é que foi esse trabalho dentro da Ferroviária? A meta era mesmo... conquistar, revelar, e também corria assim por fora, conquistar algum título para coroar o trabalho? Assim, a meta, e a partir do que você está no dia a dia, a gente nunca pode não ter a meta de vencer. A meta de vencer tem que ser diária. A gente tem que querer vencer, porque se a gente relevar o valor da vitória, o atleta também vai relevar. E aí, se o atleta relevar o valor da vitória, ele vai treinar menos, ele vai se dedicar menos. Então, assim, o atleta tem que ver, pô, nós vamos jogar, nós queremos ganhar, nós queremos ser campeão, nós queremos bater na frente. E a gente, da porta para dentro, isso é muito claro para os atletas. Aonde que o vencer não é mais importante? É no como. Como a gente conduz esse processo. Então, assim, muitas vezes, a gente correu riscos, seja numa saída de bola, numa ideia de jogo, por querer dar a esses jogadores confiança para jogar. E aí, quando a gente faz isso no dia a dia, ao longo de muitos anos, a gente erra muito. E muitas vezes a gente errou, muitas vezes eu saí da Fonte Luminosa pé da vida, fui para casa com a cabeça quente, porque a gente perdeu um jogo por ter dado um gol para os caras, ou por ter feito alguma coisa errada. Só que exatamente essa coragem que a gente colocava nos jogadores, que permitiu, por exemplo, o Claudinho entrar no time do Paulistão e jogar. Não só isso, mas isso também. O Johninho agora entrar e jogar. A gente ter zagueiros que sobem, como tinha na época o Ranieri, que é o que veio da base, que não era um atleta tecnicamente brilhante, mas que tinha coragem de jogar e fazia uma ideia de jogo positiva. Né? Tinha noção, né? É isso, mas muito porque a gente estimulou, porque a gente resolveu correr esse risco, né? Então, assim, eu acho que a importância de revelar está nisso. A gente decidir os comos. Então, em algum momento, por exemplo, ano passado, 2019, na Copa Paulista, a gente subiu vários jogadores da categoria sub-20 para o profissional. Sim. É um risco que a gente corre. E aí a gente enfraqueceu muito o sub-20. O sub-20 sofreu muito no Campeonato Paulista. Talvez se a gente tivesse com todos esses jogadores no sub-20, a gente tinha brigado entre os 8, pelo menos, ou entre os 4 do Paulistão. Do Paulistão sub-20. Talvez fosse mais confortável para mim fazer isso, me arriscar menos e falar, tá vendo? Meu trabalho aqui tá dando resultado. Mas o resultado para a gente era que esses meninos conseguissem bater no profissional, né? Então, são essas escolhas que a gente decide dia a dia, por fazer, que colocam formar o jogador mais importante que o resultado. Mas, a partir do momento que a gente pisa lá, a gente quer ganhar.
E a gente nunca vai perder um jogo, seja lá, seja no Bahia, seja em qualquer lugar. A gente nunca vai perder um jogo e falar, não, fiquem tranquilos que ganhar o jogo não importa, o que importa é revelar. Não, ganhar o jogo importa, importa muito. Nenhum treinador consegue ficar na beira do campo pensando que vai revelar daqui 10 anos. O cara tá ali, ele vive o momento, ele quer ganhar, não tem jeito. Ele não fica na beira do campo, estamos revelando bem. Nenhum treinador faz isso. É por isso que muitas vezes o desafio é que nós, gestores, é que a gente que tem o norte do clube, consiga dar segurança para eles trabalharem. Né? Porque o treinador quer ganhar um jogo e sabe que é avaliado pelo resultado. Quando a gente dá para ele a noção que ele não vai ser avaliado só pelo resultado, o resultado também é importante, mas não é o único critério, o treinador fica mais seguro para trabalhar e para fazer o que ele pode fazer de melhor. Né? Acho que é esse mais um dos pontos que a Ferroviária tem conseguido evoluir. E se você tocou num ponto, né, quando falou do Ranieri, que foi de trabalhar a cabeça do jogador, né? E hoje o clube tem um alicerce muito forte com a psicóloga, né? A Anny Kopanax, eu acho que é assim que fala o sobrenome dela. Né? Se não for, peço desculpa, né? Mas é conhecida como a Anny. E treinador, jogador, fala muito dela, né? Não só do profissional, como também da base. Ela é sempre citada nas coletivas, né, que acontece lá na fonte. Como é que você vê esse trabalho de psicologia dentro da Ferroviária? Assim, eu sou suspeito para falar porque eu que trouxe a Anny, né, na época, e a gente estava no processo de certificado de clube formador e tudo mais, e eu falei para ela, Anny, eu preciso de você aqui para cumprir a carga horária para conseguir o certificado. E nós não temos muito dinheiro para te pagar, é o mínimo do mínimo, o que você faz aí? Mas eu preciso trazer você para aqui para dentro. E ela, como é do perfil dela, aceitou o desafio. Mas aí o diferencial de uma profissional como ela, é por isso que ganhou esse destaque, é que a gente contratou ela por um período mínimo ali, só que ela abraçou a causa e se apaixonou pelo futebol, e se apaixonou pelos meninos, pelo dia a dia, e aí produziu muito, né? E eu vejo, assim, na época ela falou para mim assim, mas eu não sou psicóloga do esporte. Eu falei, não tem problema, eu não quero uma psicóloga do esporte, eu quero uma psicóloga que nos dê a sustentação para avaliar, para ajudar os meninos, na época, para a base, né? Porque avaliar o desempenho esportivo deles, todo mundo faz. Eu faço, o treinador faz, o preparador físico faz, mas muitas vezes a gente não consegue saber se esse menino está com algum problema em casa, se esse menino está feliz aqui, como que está a convivência deles no alojamento. Então ela assumiu um trabalho que é muito maior do que um trabalho de campo, que muitas vezes a gente vê, técnica de respiração, de foco, de concentração. Ela assumiu um trabalho muito maior que isso. E aí ela foi se apaixonando pelo futebol e foi fazendo a conexão de tudo que acontecia fora com o que acontece no campo. E é uma profissional, assim, do nível top. Eu falo, sem dúvida, porque eu converso com outros gestores no Brasil, e ela já é monitorada por grandes clubes do Brasil, porque começou a participar de eventos, a CBF começou a chamar, a Federação Paulista começou a chamar, e vários clubes no Brasil monitoram o trabalho dela e admiram o trabalho que é feito na Ferroviária. Né? Então isso é um motivo de muito orgulho hoje. E o setor, a gente sempre chama de setor de desenvolvimento humano, né? Porque a gente passa com o menino ali dos 13 aos 20 anos. Não dá pra gente só dar treino, mandar ele para casa e vai embora, né? Era uma máquina, né? É isso, assim, o menino tem um monte de problema, o menino tem que... Eu falo que eu mudei para Bahia. Você demora 3, 4, 5 meses para se adaptar, para criar um ciclo de amizade, para saber a dinâmica de vida. Imagina um menino de 14 anos, 15 anos, 16 anos, que às vezes vem de outro estado, ou que às vezes é daqui, mas tem a família que cobra. Então tem muitas dinâmicas, né? E hoje o setor de desenvolvimento humano está muito sólido, né? Não só com a Anny, mas tem outros profissionais lá. Então acho que a Ferroviária nisso também vem dando um exemplo, assim, não só no interior, mas vem sendo referência no Brasil, né? E aí a Anny dispensa comentários, né? Uma profissional muito acima da média, que é muito bem formada, sabe muito bem o que está fazendo, estuda muito o futebol e a relação dos meninos, mas acima de tudo é muito dedicada, né? Cuida dos detalhes, trabalha no dia a dia. Eu falava para ela, tira o pé, porque você foi contratada para 20 horas, você já está trabalhando 40, calma. Não, pode deixar, pode. Aí no dia seguinte ela vem, tive uma ideia pra gente fazer. Meu Deus, não dá, cara, não tem horário pra você. Não, pode deixar, depois a gente se vira com isso daí. Tá. Então, assim, é um volume de trabalho muito alto, né? Então, acho que é isso que tem que ser valorizado na Ferroviária. Né? As
pessoas trabalham muito pelo clube, trabalham muito mesmo. Né? Quem está de fora não consegue imaginar o tanto que as pessoas que estão lá trabalham pelo clube. E você falou na criação do departamento, o Ferroviária também criou um departamento recentemente que é o de mercado, né, de captação de atletas também, né? Como é que você, como diretor de planejamento também que foi dentro do clube, como é que você vê esse avanço? Isso é fantástico, né? A gente é um dos pontos chaves em qualquer clube hoje. É um setor que cresce demais. Na base a gente tinha um Milton, que a gente não, a Ferroviária tem o Milton, que é um expert nessa área, né? Que sabe muito, conhece muito de jogador, conhece muito de gente, mas não havia um departamento estruturado, né? Na chegada do Roque, o Roque fez isso muitas vezes por conta própria, de passar, de ir ver jogo, de ter contatos, de ter conhecidos dele em regiões diferentes do Brasil, que ele se informava e pedia para ver jogo, mas a Ferroviária ainda não tinha essa capacidade de investir, né? Então muitas vezes ele fazia por conta própria mesmo, financeiramente, fazendo. Que as pessoas nem imaginam, né? E aí, acho que a Ferroviária agora está ganhando essa capacidade de investimento para operacionalizar essas ideias, né? Para fazer isso acontecer no dia a dia. E aí, com o Pedro, aí, com o Milton, com o Marcelo, com o Rodrigo, todo mundo são profissionais muito competentes e com uma visão muito clara de estratégia, de como colocar isso de pé, né? Então, não tenho dúvida que, como todos ou quase todos aí que foram implantados nos últimos anos, vai ser um sucesso dentro da estrutura da Ferroviária, né? Sempre com coisas a melhorar, com erros, com acertos, isso é do dia a dia, né? Na sua função, na minha, na de qualquer um que nos escuta, né? E você falou, até tocou no nome do Roque, né? O Pedro te convidou, depois ele saiu para trabalhar como vice-presidente de competições da Federação Paulista. E como é que foi esse tempo aí com o Roque, trabalhando como diretor de futebol, né? O Pedro era o CEO da Ferroviária naquele período. Como é que foi trabalhar com o Roque, visto que o clube chegou no ápice, né? Dentro do Campeonato Paulista desde seu retorno, que foi chegar às quartas de final do Paulistão. Como é que foi esse período de trabalho com o Roque? Fantástico, assim. Eu não tenho adjetivos para qualificar o Roque Júnior. É um cara, assim, muito, muito acima da média. É nível de seleção brasileira. E eu conheço muita gente no futebol, muita gente. E conheço muito poucos igual ele, muito poucos. Assim, de tudo, de conhecimento, da vivência como jogador de nível top, de vivência de estruturas de nível top, né? Teve no Bayer Leverkusen, teve no Milan. Então, esse conhecimento é um conhecimento relevante, mas muito mais do que isso, o desejo de trabalhar e de fazer a coisa acontecer, né? Uma determinada vez eu perguntei para ele, assim, a gente criou uma relação muito boa. E aí um dia eu perguntei para ele isso, cara, o que você veio fazer aqui? Eu falei, você pode estar no Brasil inteiro, por que você veio para a Ferroviária? E ele falou assim, Roberto, assim, eu já conquistei muito no futebol, eu sou muito feliz com o que eu fiz no futebol. Eu quero estar num projeto que eu possa agregar, que eu possa participar, que eu possa ajudar o clube. E assim, as pessoas não têm nem ideia, mas era um cara que já não tinha, entre aspas, né? Mas já não tinha necessidade de ficar num sábado que não tem jogo, por exemplo, a família dele em São Paulo, num sábado que não tem jogo, ele ficava até 6 horas da tarde aqui, vendo o jogador, buscando, organizando a estrutura ali e tal. No sábado até 6 horas da tarde, pegava o carro 6 horas da tarde no sábado para chegar 9 horas da noite em São Paulo para ver a família. É um cara que é financeiramente independente, é um cara que já construiu uma história no futebol e ficava até 6 horas da tarde num sábado, cara, que não tinha jogo. Que pegava o carro num domingo aí para ver um jogo linense e Rio Claro em Lins, viajar 3 horas para assistir, para ver se tinha um jogador. Então, assim, é um volume de trabalho, uma seriedade, um compromisso muito grande e um conhecimento técnico muito grande. Então, assim, eu não tenho adjetivos para qualificar a experiência com ele, assim, eu criei uma relação pessoal, falo com ele aí frequentemente, assim, mas é um cara que eu gosto muito e que acho que muito do que a Ferroviária construiu também se deve à passagem dele aqui, sem dúvida. E falando de futebol feminino, né? Você também teve, como diretor de planejamento, creio que ao lado da Lorena, ajudou a reestruturar também o futebol feminino da Ferroviária, que não vinha de grandes conquistas, né? A última era a Libertadores em 2015, só que ano passado
Viu o bicampeonato, inclusive, 29 de setembro hoje, completa-se um ano do bicampeonato brasileiro. Como é que foi? Fantástico. Como é que foi trabalhar esse período na Ferroviária ao lado do futebol feminino também? Foi fantástico, assim, foi fantástico. Eu tenho muito menos mérito do que a Lorena, do que os que antecederam ali, que construíram, do que a Tati. Eu tenho muito menos mérito que elas, porque elas colocaram a mão na massa e fizeram o negócio acontecer mesmo. A Lorena, a Nuti, que desde ir fazer compra para as meninas do Sub-15 até escrever jogadores, até montar treino. Então, assim, um volume de trabalho muito alto na época. O que eu fiz, que era a minha função, né, era colocar elas para dentro do clube. O Pedro já tinha feito isso de maneira física, né, elas começaram a trabalhar lá, mas tentar dar esse suporte na ideia do clube, né. Então, esse era o meu principal desafio e dar o suporte para elas, que era a minha função, né? Como diretor, eu tinha que dar um suporte para elas, para as decisões, para os momentos difíceis. Então, o que eu tentava fazer é estar próximo ali, dando esse norte, refletindo, discutindo com elas, debatendo. Mas o desafio principal era esse, né? Assim, a gente sabe e vai ser cada vez mais difícil a Ferroviária performar, porque os clubes nacionais estão entrando e na hora que a gente fala em clubes nacionais, a Ferroviária tem um orçamento hoje, vou chutar aqui, não sei o valor exato, mas 15, 20 milhões. O Bahia, por exemplo, que é um dos que tem o menor orçamento no futebol brasileiro ali, tem 180 milhões. Então, assim, a diferença na hora que esse dinheiro começar a escoar um pouco no feminino, se o Bahia colocasse 3% do dinheiro que ele tem e a Ferroviária colocar 50%, a Ferroviária ainda vai ter menos dinheiro que o Bahia. E eu não estou nem comparando com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians, com os que têm os orçamentos maiores. Então, o desafio vai ser cada vez maior, sem dúvida nenhuma. Mas a Ferroviária tem um projeto aqui que as meninas querem ver, né? Porque aqui elas são muito respeitadas. Elas têm um valor grande na estrutura, elas têm importância, o clube valoriza, a cidade valoriza, a prefeitura tem é um histórico, né? Um amor pela modalidade, né? Então, eu fiquei muito satisfeito na época, né? Eu lembro de ter tido uma conversa com as meninas, porque o primeiro turno do Campeonato Brasileiro ano passado também foi muito difícil, né? E aí eu tive uma conversa com elas e falei, agora a gente chegou nas oitavas e nas oitavas do Brasileiro, e nas oitavas do Paulista. Se a gente fica entre os 4 nas duas, tá ótimo. Hoje a gente ficou entre os 4 nas 2 principais competições nacionais. E aí, a gente foi campeão brasileiro, vice da Libertadores. Semifinalista Semifinalista entre os 4 no Paulista. Então, um resultado muito grande. E agora o desafio, logicamente, teve a base também, né? E teve a base, com um projeto fantástico. Agora o desafio, logicamente, é isso, não deixar isso se perder, né? É ver aonde pode melhorar, quais são os pontos de melhora, quais são os pontos de evolução do processo, não só de jogadoras, não só de treinador, do processo de formação, de treino, de viagem, de gestão interna, gestão do dia a dia, para conseguir continuar nesses níveis de rendimento que vão ser cada vez mais difíceis, sem dúvida nenhuma. E aí, o título brasileiro feminino, acho que é o último, né, o ponto final da sua passagem dentro da Ferroviária. Mas só que você sai da Ferroviária para ir para o Bahia, você sai e chega um investidor. Como é que você viu isso aí? Eu falei, tô saindo, vocês estão chegando, pera um pouquinho. Como é que foi isso daí para você? Foi um motivo de brincadeira, né? Fiquei 3, 4 anos aí, agora que eu saí, o dinheiro vai chegar, como que vai funcionar isso aí? Mas, na verdade, é isso. Eu fiquei muito feliz, né, com a chegada, eu fiquei muito contente pela questão de saber que o projeto não ia perder identidade. É lógico que há mudanças, é lógico que há direcionamentos diferentes, não tem jeito, isso é em qualquer empresa, isso é em qualquer clube, isso é em qualquer... se você tiver um barzinho e chegar uma pessoa que está colocando dinheiro, vai haver mudanças, é natural. Mas o clube não perdeu a essência, né? E os profissionais estiveram com a essência sempre muito, muito à frente de tudo. Então, eu fiquei muito feliz porque eu acho que a Ferroviária vai conseguir dar saltos
em pontos que são muito difíceis, que as pessoas não vão conseguir entender muitas vezes, porque mas o investimento é muito alto hoje no futebol, né? E aí para subindo Série D, Série C, é muito difícil. Depois que você está lá, tende a ser mais fácil, porque você já tem uma outra receita, você tende a ser mais fácil assim, a manutenção, né? Os jogos são difíceis, mas a manutenção tende a ser mais fácil. Mas subir cada degrau é muito difícil. Vídeo Red Bull, que, pô, Série D não dá, foi pra Série B e atropelou na Série B. E aí agora tá penando no Brasileiro na Série A, mas assim, tá jogando de igual para igual se você acompanha os jogos. Mas subir da D para C e da C para B é muito difícil. Muito. Então, o investidor talvez dê provavelmente vai dar para a Ferroviária essa capacidade de continuar crescendo estruturalmente, de continuar crescendo em projeto, porque chega uma hora que não tem jeito, que trava financeiramente mesmo, você não consegue dar o próximo passo, né? Eu falo que se você montar um time de futebol só, é uma empresa de pequeno, médio porte. Você tem 30 jogadores, tem mais 10, 15 de comissão técnica, mais diretores, você tem 50 jogadores, 50 profissionais, que você tem que pagar salário, que você tem que pagar a viagem, que você vai para um jogo, você tem que pagar para ele dormir, você tem que pagar para ele comer. Então é muito dinheiro. Então às vezes as pessoas olham e falam, pô, entrou o dinheiro de uma venda de um jogador e agora a Ferroviária tá rica, para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro vai para pagar a operação, porque a operação é muito cara. A operação é muito cara. O ônibus, na minha época, o ônibus da Ferroviária ali, entre levar as categorias, leva, volta para o Pinheirinho, volta para a Ferroviária, pega uma outra categoria, leva, dava mais de 100 km dia, tinha vez. Porque eu pegava o feminino, trazia, levava a base, trazia, levava a outra categoria, pegava o profissional. Então assim, se você isso que não tinha o sub-11 e sub-13 se também. você colocar isso na ponta do lápis, combustível, manutenção, motorista, é um negócio absurdo. Então, na hora que você conseguiu fazer um negócio, é para manter a operação girando, né? Então, eu acho que a tendência, e eu acho que é isso que tem acontecido, é que o investidor dê essa capacidade de a Ferroviária se estruturar para continuar os próximos passos. E eu vejo que isso vem sendo feito, e com a condução do Pedro, hoje, do Rodrigo, do Milton, do Marcelo, eu acho que está muito claro o norte da Ferroviária, e isso é muito bom. Você sai da Ferroviária e vai para o Bahia. Como é que foi essa sua chegada no Bahia, né? Como que partiu o convite para participar como coordenador das categorias de base do clube baiano? Né? A Ferroviária ficou muito para trás assim do pensamento, até mesmo dessa questão da logística se comparando com o Bahia. E eu queria que você comentasse também sobre a estrutura de igualdade, né, entre gêneros também, né, que existe dentro do Bahia, né, um clube que fortalece muito esse conceito, né, dentro do futebol brasileiro, né, e leva isso para milhares de pessoas. Como é que você vê sua passagem pelo Bahia? Bom, assim, eu já tinha tido algumas conversas com o Bahia. Na verdade, assim, durante o tempo que eu tive na Ferroviária, naturalmente, o mercado do futebol é muito dinâmico. As pessoas sondam, perguntam, o trabalho começa a aparecer, mas eu nunca tive a vaidade, se é que a gente pode chamar assim, mas eu nunca trabalhei pelo escudo. Eu preciso ir para um escudo X, eu preciso ir para o Corinthians, eu preciso ir para o São Paulo. É lógico que são ambições profissionais, mas não pelo escudo, pelo projeto, né? Eu sempre pensei nisso. Qual é o projeto que eu estou indo? Como eu vou conseguir trabalhar para onde eu vou? Então, durante o tempo de Ferroviária, muitas vezes eu neguei alguns convites, porque eu via a Ferroviária um projeto muito bom de se trabalhar e com uma clareza, com uma ideia muito sólida. Então, eu falo, eu não preciso sair daqui agora. Eu não tenho pressa de sair, eu quero fazer isso daqui acontecer. E aí, quando de fato surgiu uma proposta oficial pelo Bahia e tudo mais, eu vi no Bahia uma Ferroviária em termos nacionais, né? Que tinha um projeto muito claro, que é um clube que tem uma história fantástica, mas que nos últimos 20 anos tinha passado por momentos muito difíceis, e nos últimos 5, 10 anos está num processo de reestruturação muito forte. Então eu via uma similaridade em termos de projetos. E a questão do projeto, quando eu conversei com as pessoas lá, era um projeto muito sólido, muito claro, com uma ideia muito, muito direta.
Então, isso que é a principal coisa que me chamou a atenção, né? Pô, eu vou vir para cá, para um lugar onde eu posso trabalhar, um lugar onde eu vou conseguir fazer algumas coisas que eu imagino, num clube de Série A, de dimensão nacional, que eu não vivenciei ainda, e um clube que tem uma ideia, um formato de gestão muito bom, assim, muito claro, muito direto, muito profissional. E aí, por isso que me chamou essa possibilidade. E assim, eu me apaixonei pelo Bahia, eu criei uma identificação, uma relação ali de alma mesmo, assim, de coração, porque é um clube fantástico, são pessoas fantásticas. Só que disputa num nível no cenário brasileiro que é difícil pra caramba. Então o desafio é esse, né? O Bahia continuar crescendo, né? E não tinha assim, não tinha pretensão. Na época que eu fui falar com o presidente, eu falei, presidente, eu venho pra cá, se você me convidar, eu só saio se você me mandar embora, ou se aparecer alguma coisa muito fora do comum. E foi o que aconteceu, né? Apareceu alguma coisa muito fora do comum, eu falei, não vou sair para outro clube do Brasil, não vou sair, nesse momento eu quero ficar aqui. Minha família estava gostando muito e tal. Mas aí apareceu uma situação muito diferente e acabei tomando essa decisão. Mas eu vejo o Bahia um clube também na linha da Ferroviária, assim, sabe? Legal. Em proporções diferentes, mas que o dia a dia é um dia a dia leve, dentro do que pode ser, que tem clareza dos propósitos, de ser mais que só um clube de futebol, com o feminino, com as causas sociais, com o dia a dia, com a gestão, com a relação administrativa, é tudo muito claro, é tudo muito profissional. Então eu evoluí lá muito, assim, muito a relação com o presidente, com o Diego Serra, era direta, assim, com o Vitor Ferraz, que era vice-presidente. Então, para mim foi uma escola, um aprendizado, virei torcedor do Bahia, virei um apaixonado por lá, cara. Torço demais para continuar crescendo. Né? E a torcida também? A torcida é fantástica, é uma torcida que cobra muito, muito. Isso é um ponto, às vezes, difícil para quem trabalha lá, né? Porque é isso, porque a torcida não mede as outras coisas, né? Então... Que é o resultado, que é o resultado. E assim, eu também quero o resultado, o Diego Serra também quer, o Mano também quer, todo mundo quer o resultado, né? Com certeza, para a gente, o resultado é até mais importante, porque é o nosso emprego, é a nossa carreira. Mas é uma torcida que cobra muito, né? Que tem e como teve uma história que é mais ou menos como a da Ferroviária, né? Como teve uma história muito vencedora, não se contenta com qualquer coisa, né? Mas aí às vezes não põe na balança isso daí, pô, o Bahia tem uma receita de 180 milhões, o Flamengo tem uma receita de 1 bi. Então assim, são 10 vezes para fazer a mesma coisa. Então você imagina que você abre um negócio, você abre uma loja e o seu concorrente abre uma loja do lado com 10 vezes mais para investir. E você tem que concorrer com ele. Essa é a disputa, né? Essa é a briga. Então, e muitas vezes você pega um clube que tem um investimento já muito maior e que ainda faz dívida, que o Bahia não faz, né? Não tenta pagar as dívidas, então você pega às vezes um clube que já tem um investimento maior e ainda gasta o dobro do que ganha. Então é uma competição muito desleal assim, no futebol, né? Nesse aspecto. Assim. E aí quem tenta fazer as coisas direito administrativamente, quando o resultado não vem, sofre muito. Né? Então eu vejo que o Bahia está nesse desafio, assim, nesse momento específico está vivendo esse desafio, mas se você pegar qualquer torcedor, qualquer pessoa que analisar os resultados do Bahia nos últimos 5 anos, vai ver que o clube cresceu, que o clube disputou esportivamente também, de 3 finais de Copa do Nordeste, que é um campeonato difícil, chegou em 2 finais. Chegou em 3 finais, desculpa, de 4 campeonatos, chegou em 3 finais, ganhou 1, perdeu 2. Pô, perder 2 é ruim, né? Como a gente aqui na Copa Paulista. Perder 2 é ruim pra caramba. É ruim pra... Você fica sem dormir, você fica... Mas, pô, você teve em 3 finais, e aqui, né, as 3 foram para as penalidades, perdeu 2 nos pênaltis. Isso, então assim, aí tem... Pô, será que a gente não tá treinando direito? Será que... A cabeça vira um treino, mas na hora que você dá um passo pra trás, você fala, caramba, nós chegamos em 3 finais seguidas. Pô, quem que chegou? Pega um outro clube que chegou em 3 finais seguidas. Não acha. Então, assim, não é acaso, não é sorte, não é que...
é muito trabalho, sabe? É muito trabalho. E o Bahia tá nessa mesma dinâmica aí, mas logicamente que o futebol também tem perder um jogo, perde outro, o clima fica tenso, então o desafio lá hoje é esse, mas eu não tenho dúvida que o Bahia vai crescer e brigar num bom nível aí, do meio para cima, durante muito tempo. Você estava no Bahia, aí veio a pandemia, né? Como é que foi essa pandemia aí, né? Você enfrentar isso nas categorias de base e ainda o clube acabou encerrando as atividades, né? Pelo menos para esse ano do Sub-23, que acabou culminando com a saída do Dado e o Dado agora está na Ferroviária. Eu queria que você comentasse esse ponto da pandemia e falasse um pouco também do trabalho do Dado, né? O que você acha desse treinador que agora está na Ferroviária? Bom, sobre a pandemia, isso, foi um desafio muito grande para todos os clubes, né? O Bahia, assim, é um que na época tentou manter os pagamentos, não realizou grandes cortes em pagamento, né? Tentou evitar ao máximo mandar pessoas embora, então teve uma gestão muito boa da crise, ao meu modo de ver, assim. E a gente tentou, na base lá, diminuir a perda, né? Então a gente teve ações muito recorrentes com os jogadores, sobre a história do Bahia, sobre treino, sobre tudo o que a gente poderia fazer dentro desse cenário. E é isso, como o clube lá, o Bahia, como a Ferroviária, administrativamente é muito bem gerido, o presidente, o Diego Serri, o vice-presidente, optaram por dar um passo atrás em relação à categoria sub-23, porque envolveria um custo muito grande nesse momento, que poderia endividar o clube, que não sabia se ia ter o campeonato de fato. Então, por mais que fosse um projeto, eu falo que era a menina dos olhos do Diego Serri, né? O Diego Serri estava apaixonado pelo projeto. Quem tocava, inclusive, era o profissional, não era a base. Mas a responsabilidade nesse momento faz você tirar o pé, né? Pô, não tenho dinheiro, não vou fazer uma viagem, não vou comprar um carro, né? O que eles fizeram foi isso. Pô, eu tenho aqui, é o carro dos meus sonhos, é a viagem dos meus sonhos, mas eu não tenho dinheiro, então eu vou dar um passo para trás. E aí refizeram toda a engenharia lá e culminou com a saída do Dado. Eu até na época falei, bom, vamos falar que eu que empreguei o Dado, vamos falar que eu sou empresário do Dado, né? Porque foi uma coincidência muito grande. Mas eu acho assim, eu acho que a Ferroviária acertou em cheio. É um cara com o perfil da Ferroviária, que, para mim, qual que é o perfil principal da Ferroviária? Um treinador ou qualquer profissional que não se ache maior do que o projeto, que venha para trabalhar, para contribuir, para fazer a coisa acontecer, mas que venha para compartilhar o crescimento do clube, né? Então, em muitos lugares, o cara chega e pega a chave do clube e faz o que ele quiser, muda o vestiário de lugar, troca o treino, manda o cara embora, sobe o cara... E a Ferroviária nunca gostou disso daí, né? E por isso que teve os treinadores que teve, com visão de projeto. Eu acho que o Dado é esse cara, com nível técnico muito bom, com capacidade de discutir futebol altíssima, com histórico competitivo que dispensa comentários, mas principalmente com essa ideia e essa vontade de crescer junto, né? Então, lá a gente ia muitas vezes de carro, eu pegava carona com ele, e a gente ia falando sobre base, sobre profissional, então assim, é um cara que queria estar próximo, que ia ver treinos, fazia jogo-treino, que quer estar entendendo ali, né? Então, o que eu acho que ele vai agregar para a Ferroviária é isso, né? Então, depois que saiu a contratação dele, mas aí eu liguei para ele e falei, pô, acho que você ia acertar em cheio, né? Acho que, pô, é um cara com a cara do projeto da Ferroviária. E eu vejo que tem tudo para dar certo. Aí, com os outros profissionais que já tinham aqui, eu vejo que tem tudo para dar certo. Futebol chinês é uma novidade para você na sua carreira? Não tão novidade assim, pelo conhecimento eu acho que você tem do futebol chinês, até porque a Ferroviária ela disputou torneios na base, né, Copa Internacional, que era organizada pelo Shandong Luneng e também pelo Desportivo Brasil, lá em Porto Feliz. A Ferroviária participou de duas edições, se eu não me engano. E estava lá o Shandong Luneng, né? Como é que você vê o futebol chinês também se adaptando também ao futebol brasileiro, né? Porque parece que tem um intercâmbio, né, entre o Shandong Luneng e o Desportivo Brasil. Como é que você vê o futebol chinês hoje, né, visto que também tem muitos brasileiros no clube que você vai trabalhar, né?
O que eu vejo no futebol chinês, assim, como boa parte das coisas que eles fazem lá, né, eles são muito profissionais, eles têm acho que é mais ou menos do que a gente estava falando aqui. Eles têm metas muito claras e eles traçam a meta e fazem acontecer. Então, isso é em tudo, né? Eu, quando estava na faculdade, nos primeiros anos, eu estudava sobre como eles iam fazer da China uma potência olímpica, de aumentar os parques, e isso aconteceu de fato, né? E agora, o momento deles é esse olhar para o futebol, né? E o que eu vejo é que, assim, dentro do pouco que eu conheço do dia a dia, né? Eu conheço de longe, não conheço o dia a dia, mas é que o chinês, ele é muito profissional, ele quer fazer a coisa acontecer e ele é muito aberto a trazer conhecimento. Então, eles buscam parcerias, eles buscam clubes, eles buscam vivenciar, eles buscam aprender com todos, com quem pode ajudar. Então, eles têm a competência deles, mas também têm o desejo de trazer novas experiências, né? Então, acho que é muito nessa linha. E o crescimento do futebol chinês tem, logicamente, um impulso financeiro, aí para conseguir brigar com grandes ligas, por grandes jogadores, mas hoje a média de público lá já é alta, a importância que o futebol ganhou nas comunidades, nas pessoas, nas famílias, já é muito maior. Então é um plano muito claro de crescimento da modalidade, né? É isso que me deixa curioso, assim, me deixa interessado. E um clube, o Evergrande, que é para onde eu vou, é um clube num nível profissional, num nível de trabalho muito, muito alto, assim, uma academia de futebol que dispensa comentários, e que para mim é uma honra muito grande, né? Primeiro, fazer parte da equipe do Guilherme, que foi selecionada a dedo, e segundo, em poder fazer parte de um projeto dessa magnitude, com os objetivos que eles têm. Para mim só muita honra, muito orgulho e vontade de trabalhar logo, vontade de colocar a mão na massa, porque é o que a gente gosta, né? Eu falo que a parte boa do futebol é que é futebol, porque a gente trabalha muitas vezes 7, 14, 21 dias direto, sem nenhum dia de folga, trabalhando 10, 12 horas por dia, mas é futebol, né? A gente ama estar ali, então a gente começa a ficar muito em casa, já começa a coçar, já quer dar um jeito de estar próximo ali, então tô muito feliz com essa possibilidade. E o futebol chinês, ele, né, depois que teve, eu acho que aquela lei do governo, né, de acabar pegando, o clube tendo que pagar imposto para o governo através das contratações de jogadores internacionais, né, tinha um percentual lá que era obrigado, o clube era obrigado a pagar pelo governo. Você acha que agora eles começam também a começar a fase, digamos assim, do garimpo, né, de garimpar jogadores através das categorias de base? Eu acho que é exatamente isso. Assim, a gente sempre pensa numa lógica linear, né? Vamos alimentar a base, mas isso é uma lógica muito mais complexa, né? Para alimentar a base, você precisa ter referências. Então, o futebol chinês precisava desses jogadores, precisava das famílias na arquibancada, precisava ser importante socialmente para conseguir ter meninos jogando, para conseguir ser importante para as famílias, no coração das pessoas, porque é aí que o moleque quer jogar futebol, se dedica para aprender. A gente aqui, provavelmente a gente nunca vai ter um grande time de rugby a nível mundial. Pelo menos não no curto prazo, porque a gente não investe em passar isso na televisão, em ter grandes ídolos. E aí tem muitos bons profissionais que trabalham, e eu conheço muitos profissionais que trabalham, que fazem um baita no trabalho, mas que tem essa dificuldade, porque socialmente não tem esse valor. Eu acho que o comparativo é similar, né? O futebol talvez não tivesse essa importância tão grande na China, mas aí através de um plano muito claro do governo, dos clubes, da comunidade chinesa como um todo, eles estão nesse processo de tornar o futebol importante. E isso vem acontecendo, e aí a tendência natural é que isso ganhe importância, ganhe relevância, e aí vão ter mais bons profissionais, vão ter mais bons jogadores, vai ter mais clubes com estrutura, e aí é um círculo virtuoso, né? As coisas começam a acontecer, demora, não é do dia para a noite, eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso, eu falava aqui na Ferroviária, a gente não fala de projeto de longo prazo porque é bonito,
porque é legal falar em projeto de longo prazo. Ah, a Alemanha fez um projeto de longo prazo porque é bonito, cara. Porque não dá para fazer antes mesmo. Tem coisa que não dá para fazer antes. Não adianta. Eu brinco assim, até brinquei algumas vezes no próprio Bahia. 9 mães não fazem um bebê em um mês. 9 mães precisam de 9 meses para fazer um bebê. Não tem jeito. Então tem coisas que a gente precisa de tempo, né? E o que eu vejo é isso. O futebol chinês já vem numa crescente muito grande, já vem numa ideia, já ganhou importância interna e externa. E agora, com esses norte, com esses clubes de altíssimo nível, vai conseguir disputar a nível mundial aí, a nível top, em um curto espaço de tempo aí. Para encerrar, Roberto, uma pergunta que assim toda pessoa que eu receber aqui e que envolve a Ferroviária tem que perguntar: qual que é o seu maior sonho, né, em ver a Ferroviária daqui para frente, né? O que você espera do clube, né, com a chegada da MS Sports, né, sendo a principal investidora do clube? O que você espera, o que você almeja do clube daqui para frente? É uma ótima pergunta. O que a Ferroviária, todos nós lá dentro tínhamos um desejo muito grande de estar nos níveis nacionais e principalmente nos níveis altos nacionais, né? E aí, esse é um desejo interno muito grande. O desejo que o projeto siga sólido, vai ter derrotas, vai ter vitórias, vai ter campeonatos melhores, vai ter campeonatos piores, mas o projeto siga sólido, que a gente, assim, que o projeto da Ferroviária não oscile de maneira brusca, né? Como é comum, se a gente pegar vários clubes do interior, fizeram uma baita estrutura, campeonato ano durante 2, 3, 4 anos e depois sumiram do mapa. Dá para dar 200 exemplos aí. Então, que o projeto siga sólido, mas eu tenho um desejo que talvez seja maior que todos esses, que é de ver o estádio cheio, né? De ver o estádio mais cheio, de ver a torcida apoiando, de ver a torcida buscando contribuir com o clube, né? De ver lá o torcedor, porque a gente tem um número de torcedores fiéis, mas ainda é um número pequeno. Ainda é um número de torcedores que muitas vezes acha que o dever deles é cobrar e não torcer. Eu acho que o torcedor pode contribuir mais, né? Então esse é um desejo meu de fora, é poder ligar um jogo e ver o estádio cheio, sabe? Ver, pô, tá cheio, cara. 15, 20 mil pessoas assistindo a Ferroviária. Que seja 10 mil pessoas, frequente, mas assim, que a gente tenha esse impulso, que as pessoas voltem a colocar camisa, porque a Ferroviária faz um trabalho de excelência. Talvez o torcedor muitas vezes cobre e discorde aqui, discorde ali, é natural, mas a Ferroviária hoje é referência nacional. Onde eu piso para falar, as pessoas ouvem e querem saber o que está sendo feito na Ferroviária. Então, eu acho que ver o torcedor nessa mesma toada, sabe? Ver o torcedor lá dentro, ver o torcedor comprando sócio torcedor. Agora, infelizmente não pode, né? Mas se tudo der certo, em breve vai ter. Mas ver o estádio cheio, ver a torcida pulsando, torcendo junto. E quando as coisas de fato não estiverem bem, quando as coisas, a lógica de construção não estiver agradando a torcida, aí sim cobrar. E é justo, o torcedor tem o direito de cobrar. Mas o papel deles é torcer, né? O papel primeiro do torcedor é torcer. E faz muita diferença, Um exemplo, quando a gente foi com o Corinthians lá, jogar a quarta de final do Paulistão, você faz um gol e parece que você tomou o gol, porque a torcida dos caras gritam 10 vezes mais. E isso pro jogador, para todo mundo, o que é isso aqui, cara? Então assim, eu sinto que, eu gostaria de ver a torcida, a comunidade nessa vibração. Eu acho que a gente vem, assim, a gente que eu digo, a Ferroviária conseguiu resgatar, vem mostrando que o trabalho é sério, as pessoas estão voltando a ter confiança, mas eu gostaria de ver as pessoas dando esse crédito para a Ferroviária, né? Não, eu vou lá, eu vou acompanhar o Campeonato Paulista inteiro, eu vou acompanhar a Série D inteira, se perder o primeiro e segundo jogo eu não vou abandonar, eu vou continuar. Eu acho que isso vai criar conexão ideal para o clube virar uma referência, ainda mais referência a nível nacional. Aquela, não tem o amor não é escolhido por divisão, né? Você tem que acompanhar, se você gosta do clube, você acompanha ele, dependendo da visão. Eu comecei a acompanhar o clube
caindo da 2 para 3,97. E não foi por isso que não parei de torcer, né? Eu continuei indo, estava na 4ª divisão, né, na famosa Bezinha, mas continua. E a gente tem assim, a gente tem muitos torcedores assim ainda um núcleo perto do que poderia ser pequeno, mas acho que eu sempre pensava nisso, né? A Ferroviária hoje é um programa excelente para a família. Sim. Né? Para levar uma criança, porque é um estádio que não vai sair briga, é um estádio que ele vai ter uma cadeira para sentar, que vai ser coberto, que a opção de comida é boa, que o nível de jogo é bom. Não é Champions League, não é, a gente sabe que não é, está muito longe de ser, mas é um nível de jogo legal. Então, assim, é um programa em Araraquara, um programa interessante você pegar a sua família, no sábado à tarde, e assim, se você olhar, na época, eu nem acompanhei, acho que até porque está parado, mas os preços de sócio torcedor eram um preço muito em conta dentro da realidade do futebol nacional. Tinha um plano mínimo que era de R$10. Exato, a gente fez, na minha época, a gente fez, e eu imaginava, vou fazer o plano de R$10, isso daqui vai lotar, e se lotasse era basicamente para pagar o custo. A Ferroviária não tinha grandes lucros ali naquele momento. Mas a torcida ainda tem receio, ainda, eu não vou, eu não... Então, assim, é esse voto de confiança que eu sonho em ver, né? Eu sonho em ver, ou ligar a TV, ou vir aqui no fim de semana acompanhar um jogo e ver gente, ver o estádio pulsando, como é na Copa São Paulo, como é nos jogos contra os grandes. Ver isso em jogos cotidianos, assim, né? Ver no Ferroviário Novo Horizontino, ver no Ferroviário Portuguesa do Rio, ver a torcida nessa sinergia. Isso, se isso acontecesse, eu teria realizado o meu sonho, assim, eu estaria tranquilo. Legal. Braga, a gente agradece o tempo destinado para vir aqui até o estúdio da TV RCIA. A gente agradece muito e muita sorte para você agora nesse novo caminho, né, lá no Guangzhou Evergrande. Quando você vai para... Ainda não tem a data definida ainda, a gente está em processo de validação de vista e tal, tem a questão da pandemia, mas provavelmente num curto espaço de tempo. Legal. A gente agradece também a quem acompanhou esse bate-papo aqui com o Roberto Braga e a gente fica por aqui e até o próximo ponto de encontro esportivo aqui na TV RCIA dentro do Facebook.